Salve, nação rubro-negra! Olha a gente chegando aqui ainda nessa segunda-feira para passar informações para vocês, principalmente depois da coletiva do Marcos Braz, onde ele abre o jogo deixando bem claro que o Flamengo não tem 1 bilhão de dinheiro em caixa, não é bem assim que funciona o orçamento. Para quem tem um mínimo de conhecimento financeiro, a gente sabe na prática que de fato não é assim que funciona. Ele desconversou também sobre alguns temas abordados, a gente vai trazer para vocês aqui Igor Coronado, lateral direito, Oscar, Léo Ortiz, Thiago Maia, tem bastante coisa que foi abordado pelos nossos dirigentes. Teve também uma mini contradição ali, coisa que não é nenhuma novidade vindo da boca dessas pessoas que representam a pasta de futebol, e a gente vai estar atualizando vocês ainda nessa segunda-feira sobre essas informações. Então você que está chegando, vai subindo o like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e compartilhando os nossos conteúdos para alcançar aí outros amigos rubro-negros da mesma maneira, tá bom? Primeiramente, sobre o Léo Ortiz, lembrando que hoje vai ter uma reunião importante, possivelmente nessa reunião, debatida no Conselho Deliberativo, e amanhã a gente volta, inclusive, com a resposta do que pode ter acontecido. O assunto e a pauta Léo Ortiz vai ser falado, principalmente, para ver se o Flamengo consegue esticar a corda referente à contratação desse zagueiro. Foi perguntado sobre isso ao Marcos Braz, e ele deixou muito claro, né, que fica grato pelo Léo Ortiz deixar de maneira pública que o Flamengo vai enaltecer muito a sua carreira, que ele quer vir para o Flamengo, que o contrato, o acordo, tudo que está sendo apalavrado, de fato já foi alinhado com o jogador, e que o Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, o Flamengo já está nos seus limites financeiros, entendem também, obviamente, pelas falas do Marcos Braz, que o zagueiro não vale o valor que o Bragantino está pedindo, né? Basicamente, foi isso que o Marcos Braz também deu a entender. Ao mesmo tempo, de maneira que eu acho errada, né? Mas a gente passa a informação aqui, respeita também como a condução acontece, ele meio que pediu e pregou uma certa paciência, deixando evidente que a janela está aberta até dia 7 de março para definir não só a situação do Léo Ortiz, mas de outros jogadores que podem ser inscritos também. Deixou bem claro que ele fica otimista, sim, em algumas situações, e tem a possibilidade, sim, do Léo Ortiz vir, assim como pelo menos mais 2 reforços que eles gostariam de trazer por conta das convocações para reforçar o elenco em diversos setores, mas deixou evidente que para isso acontecer precisa haver aí uma troca, né, uma via de mão dupla por parte do Flamengo e também por parte do Bragantino. O próprio Marcos Braz, ele até citou sobre o Oscar, quando foi perguntado sobre o Flamengo ter se interessado, por que não foi à frente, e ele deixou evidente que ele sim teve interesse no jogador. O jogador, inclusive, né, está aí há 5, 10 anos fazendo toda a sua carreira na China, e que o jogador não quis sair de lá, até por conta da adaptação e dos valores absurdos que ele ganha. Deixou claro também que é uma decisão pessoal que os dirigentes respeitaram, mas ele também falou, vocês acham que eu não tentei o Oscar? Eu tentei, porém o atleta quis permanecer por lá. Lembrando que nesse período de fevereiro, nesse ano de 2024, o Oscar já revelou que aceita diminuir o salário para voltar ao Brasil e sair do Xangai Porsche no período de 2025, quando ele vai poder, então, ir para respirar, né, novos ares e ir para um outro clube, tá? Até o próprio Marcos Braz pontuou sobre o Al Musrati. A gente falou tanto aqui que o Al Musrati era um volante muito caro, volante português, que o Flamengo, para contratá-lo, teria que botar uma bagatela de dinheiro na mesa. O próprio Marcos Braz assumiu, sim, que o Flamengo analisava vários jogadores que tinha, inclusive, um interesse em um jogador português, mas que, infelizmente, foi vendido. Foi o caso, de fato, do Al Musrati. Quando perguntado sobre o Igor Coronado, o Marcos Braz deu as seguintes respostas, abre aspas, para o nosso dirigente. Há quanto tempo você acha que ele está no mundo árabe? Não sabe? 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe e se adaptar aqui? Quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado. Tem que ter situações como essa que você tem que ter o conhecimento. Aqui tem, eu vi que você não tem, ainda deu uma alfinetada no jornalista, né? Às vezes tem que ter outras análises. É muito questionamento amplo. Tem que saber se o jogador quer vir, se o empresário quer trazer e o conceito esportivo dele. Ok. O empresário, de maneira clara, deixou evidente que negociaria com o Corinthians, faria até loucuras financeiras se fosse necessário para que eles acertassem com o Timão, tudo bem. Obviamente tem que ter o interesse do jogador,
Porém, quando o Marcos Braz fala que um período de adaptação também é um dos motivos que o Flamengo analisa, faz parte do conceito, inclusive, de mercado, confesso para vocês que isso é um mínimo incoerente. Afinal, quanto tempo o Evander não está na MLS? Quem garante que o Evander iria se adaptar por aqui? E o Oscar? O Oscar também está aí há uns 5, como ele mesmo falou, de 5 a 10 anos na China. O Flamengo se interessou. Também existiria um processo de adaptação aqui novamente no futebol brasileiro. Então, achei sim a resposta meio vaga. Essa foi a justificativa do Marcos Braz a respeito do Igor Coronado. Sobre o atacante Pedro, né, a gente falou para vocês aqui que a informação veio do Jorge Nicola, mas eu não tinha nenhuma informação dessa. Inclusive, deixei claro na nossa live ontem que eu acreditava que dificilmente o jogador sairia. De fato, o próprio Marcos Braz pontuou que o Pedro, em nenhum momento, nem por parte dele, nem por parte do seu staff, abordou o interesse de um outro clube ou então a proposta de saída. Obviamente, eles sabem que o Chelsea é uma equipe grande, mas até o momento, através do Braz, do Sprindle, que são duas pessoas que respondem à pasta de futebol, nenhum dos dois dirigentes deixaram bem claro que hoje não tem absolutamente nada, tá? Que a janela, inclusive, forte no mercado europeu não é essa de agora. Agora está com vários campeonatos em andamento, Premier, Liga, Champions, Europa League, dentre outros. Mas que no meio do ano eles podem vir forte, mas nesse momento não tem nada. Isso ele, inclusive, garantiu e afirmou para todos, tá? Ele até deixou evidente, nem oficial e nem extraoficial teve interesse do Chelsea ou qualquer outra equipe pelo atacante Pedro. Já sobre o Thiago Maia, ele deixou evidente, agora não o Marcos Braz, mas o Bruno Spindel, deixou evidente que a negociação ainda não foi finalizada porque existe um tripé. Lille, Flamengo e Internacional. Então não é uma negociação simples, são vários detalhes que precisam ser feitas e por isso que o jogador ainda não saiu nem do Flamengo para ir para o Internacional e ainda não teve um acordo com a porcentagem, algo que a gente, inclusive, já passou para vocês aqui do Visão Rubro-Negra. E lateral direito, lembra que eu falei para vocês, gente, lateral direito não está no radar. Lateral direito está muito longe de ser uma das prioridades do Flamengo, do técnico Tite. Infelizmente, é um problema que só o torcedor enxerga, mas que a diretoria não. Quando foi perguntado sobre a possibilidade de o Flamengo se reforçar, ainda mais pela saída definitiva do atacante, do lateral Mateuzinho, o Marcos Braz falou assim: nós confiamos no Varela e no Wesley, não só até o meio do ano, mas sim para o ano todo. Olha só, ele deixou claro que quer a manutenção do Varela e Wesley não só para o meio do ano, mas para o ano inteiro. Resumindo, possa acontecer que no meio do ano o Flamengo também não contrate um lateral direito, a não ser que aconteça alguma coisa extra ali, fora do comum, que o técnico Tite faça esse pedido e faça essa insistência para a diretoria do Flamengo. Mas, por enquanto, não está no radar. É decepcionante e preocupante nessa situação, mas não me surpreende vindo dessa diretoria de maneira geral, tá bom? Gramado do Maracanã, além de ter sido um tema sem papas na língua, falado pelo Matias Vina em sua coletiva, deixando evidente que o gramado precisa estar apto para os jogadores atuarem, o próprio Marcos Braz também respondeu que o excesso de jogos em fevereiro não foi o problema, até porque o campeonato estava parado e o Flamengo estava, inclusive, jogando fora, né? Jogou no Norte e no Nordeste em várias situações. E ele até deixou evidente, o Marcos Braz, que não é o Flamengo, não é a diretoria do Flamengo que tem que dar uma resposta sobre o tratamento, sobre o cuidado, mas sim a empresa que toma conta dele, que é exatamente a Green Life, como a gente já abordou para vocês aqui em outras situações. A Green Life, que seria, no caso, a responsável, e a Green Life, que deveria dar mais explicações, porque, infelizmente, o momento, né, do gramado, ele é bem ruim, e a gente sabe que prejudica como um todo um futebol bem apresentado, principalmente daqueles clubes que gostam de jogar com a bola de pé em pé. Enfim, galera, teve muita dissertação, como a gente trouxe aqui para vocês, né? Tanto do Marcos Braz, quanto também do Bruno Spindel, principalmente referente ao mercado da bola, e deixaram claro, inclusive, que até o dia 7 de março, eles têm sim interesse de reforçar mais 2 setores ali para o Flamengo se precaver diante da situação tanto de desfalques, quanto também das convocações de Copa América, etc., que a diretoria do Flamengo tem total ciência que vai ser uma demandada, né, vamos dizer assim,
sobre a saída em massa desses jogadores. Então, infelizmente, possa ser que chegue ou não, né? Possa ser que chegue ou não, mais 2 reforços até o dia 7 de março, lembrando que eles pregaram uma falsa paciência, porque se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo anda tendo até demais é paciência com a diretoria de maneira geral, tá, galera? É isso, amanhã a gente volta trazendo mais detalhes para vocês. Sobe o like, não se esqueça, se inscreva no canal também, é extremamente importante. Amanhã a gente está de volta para trazer para vocês alguns trechos e fazer aquele pré-jogo mega especial, Flamengo e Boa Vista, rumo à volta, né, à liderança do Campeonato Carioca e a classificação para a semifinal, tá bom? Abraço para todos, fui e até mais.